Oi, nós somos os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e hoje nós vamos falar sobre o comportamento e bem-estar de equinos. Para começar, vamos definir o que é comportamento e o que é bem-estar. Comportamento é caracterizado pela resposta de um indivíduo ao seu ambiente, demonstrado então pelas suas escolhas perante situações específicas. Já o bem-estar é a capacidade de um indivíduo de suprir suas necessidades e satisfazer então com a vida. Um animal está de bom estado e de bem-estar se estiver saudável, confortável, bem nutrido, seguro e for capaz de expressar seu comportamento inato, e não estiver sofrendo com estados desagradáveis, tais como o medo, a angústia e a dor. Os equinos apresentam um comportamento social de instinto gregário, ou seja, eles andam em bando. Nesse bando existe a matriarca, o garanhão-chefe, potros e éguas com hierarquias mais baixas. A matriarca, ela que vai definir as atividades a serem realizadas, ou seja, que momento que vai beber, que momento que vai comer e o momento de repouso. O garanhão, ele serve para proteção e reprodução. Essa hierarquia ela é estabelecida pela idade, força, experiência e coragem do animal. Eles preferem andar em bando porque eles tendem a fugir também em bando e esse animal não é uma presa fácil. Falando sobre o comportamento ingestivo, eles realizam a apreensão do alimento primeiro pelos lábios e pelos dentes incisivos para poder cortar o capim, passando para a língua que irá jogar o alimento para os dentes de trás, onde será realizada a deglutição. Eles vão passar cerca de 2/3 do tempo pastando, possuem áreas separadas para poder defecar e pastar. Eles são animais seletivos na alimentação, então eles conseguem prevenir a ingestão de plantas tóxicas, uma vez já ingerido antes e ter sentido um desconforto, ter passado mal. A ingestão de água está de acordo com as suas necessidades fisiológicas e com a acessibilidade também, sendo ela límpida, temperatura adequada e também sem odor. Expressões corporais dos equinos. Os equinos se comunicam usando todos os seus 5 sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar. Os equinos possuem diversos tipos de linguagem corporal, e nessa imagem nós podemos perceber alguns tipos dessas expressões. Aqui nas duas primeiras, no contente e relaxado, nós podemos perceber como o pescoço está na posição confortável, está na posição mais relaxada, a cabeça também está na posição normal, adequada para ele, sem nenhuma contração nos olhos, sem nenhuma contração do lábio, os olhos permanecem semiabertos. Já no aborrecido ou estressado, podemos perceber que o seu pescoço ficou um pouco mais na vertical, com o seu rosto bem mais retraído e a orelha começando a dar uma rebaixada. No agressivo, podemos perceber que os seus dentes estão mais aparentes e a sua orelha está numa inclinação máxima. Com medo e ansioso, ele possui o pescoço completamente levantado e a cabeça com os seus olhos bem abertos e as orelhas inclinadas para trás. Já em alerta e focado, o seu pescoço também está bem levantado, a cabeça reta e as orelhas completamente para frente, para mostrar um grande interesse. Em relação à sua audição, os cavalos eles vão prever o perigo mesmo antes do contato visual. Vai conferir assim uma certa preferência por ruídos mais baixos, justificando a sua confiança em tons de voz mais tranquilos e o seu receio frente a gritos de barulhos mais altos. Já a visão, os cavalos possuem uma excelente visão diurna e noturna. Seus olhos estão posicionados nas laterais da cabeça, conferindo um campo de visão de quase 180 graus em cada olho. Na natureza, os cavalos conseguem perceber odores a aproximadamente 2 km de distância. Quando domesticado, esse sentido fica ligeiramente atenuado, embora ainda seja de fundamental importância tanto para o reconhecimento de outros animais e do ambiente, quanto ao contato de outras pessoas com quem eles convivem. Já o tato, ele é muito apurado nos cavalos, sendo que o toque é a forma mais direta de comunicação entre eles e as pessoas, tendo também as vibríceis que ficam na parte bem inferior do focinho, que vulgarmente as pessoas chamam de barba. É muito utilizado pelos equinos em suas atividades diárias e é importante para o seu bem-estar e para a sua comunicação com outros animais e com esse ambiente também onde habitam. Dando um enfoque maior nas orelhas, que é um indicador de expressão muito importante,
A orelha, quando ela fica para frente, ela vai indicar que o animal está atento e interessado. A orelha para o lado indica que o animal está relaxado ou sonolento. E para trás pode indicar que está atento nos movimentos que acontecem atrás dele, como a gente pode ver na figura 4. Já na figura 5, a gente vê a orelha com a sua inclinação máxima para trás, acompanhada da exposição da zona branca dos olhos e os seus lábios contraídos, indicando assim uma irritação ou um incômodo e que está prestes a atacar. Abanar a cabeça pode ser um sinal de brincadeira. Geralmente acontece quando o equino está solto no campo ou está correndo. Contudo, também pode ser um sinal de desconforto se ele estiver sendo treinado. A cabeça e o pescoço mais levantado indica geralmente um estado de agitação e a cabeça e o pescoço mais abaixado reflete um estado de relaxamento. Abanar a cauda é um sinal de irritação e pode também indicar que o animal está prestes a dar um coice. Pode também ser um sinal de amizade, caso estejam dois equinos um do lado do outro, e também serve para espantar moscas ou insetos no próprio corpo. Aqui nós temos 3 imagens mostrando a questão do posicionamento da cauda. A primeira, com a cauda bem levantada, pode demonstrar uma excitação. Isso acontece quando está correndo ou brincando. Na do meio, a cauda está um pouco levantada, demonstrando excitação ou medo, e também pode ser uma égua no cio. A última, que é a cauda abanando, pode demonstrar uma irritação ou incômodo, ou, como falamos antes, espantar mosquitos ou insetos. A criação extensiva é caracterizada por animais soltos no piquete ou pastos, possui um capim de boa qualidade e quantidade, lembrando que a braquiária não é mais indicada para cavalo, os capins mais indicados são o Tifton e a mombaça, a água deve ser limpa e à vontade, o sal deve ser servido no coxo e nos piquetes devem apresentar também áreas de sombreamento para os cavalos descansarem. É importante que a gramínea seja própria para o pastejo dos equinos e uma lotação adequada. As secas mais adequadas para o cavalo são as de madeira, possibilitando também o contato de um animal com outro. Entre as cercas de arame farpado ou a de arame liso, a mais indicada são as de arame farpado, pois o animal encosta e se espeta, entendendo que não deve ficar encostado nesse arame. Para garanhão, normalmente se usa uma cerca dupla. Na criação semi-extensiva, metade do dia os animais são presos para uma suplementação e na outra metade ficam soltos no pastos ou no piquete. O local de alimentação desses animais é chamado vulgarmente de lanchonete, como pode perceber na figura 9. Cada animal é direcionado nessa estrutura e se alimenta no coxo logo à frente, devendo sempre manter uma atenção ao animal vizinho para evitar uma disputa de alimento. A criação intensiva é o tipo de criação que apresenta o maior problema no bem-estar de equinos. Essa criação é caracterizada quando esses animais ficam em baias e são suplementados com volumoso, concentrado e sal. São soltos apenas por 1 ou 2 horas por dia. Alguns são pegos só para o trabalho e já voltam para a baia. A baia ela não traz totalmente um bem-estar. O cavalo precisa de uma cama adequada e não há liberdade para eles presos nesse lugar, gerando assim um estresse. As baias, então, devem ser simples, econômica e funcional, tendo uma cama com uma drenagem boa e limpa. A cama de areia é excelente, principalmente para animais com laminite. Possui dimensões adequadas ao tamanho do animal, geralmente medem 4 por 4, com exceção dos garanhões, atendendo a maioria dos equinos de diversas raças. Possibilitar uma ventilação e temperatura adaptada ao clima, permitir o contato visual com outros equinos por meio de grades em parte de sua parede e ou janelas. Independente do tipo de baia, todas as construções devem ter uma porta que sempre irá para abrir para fora, evitando-se assim um risco de acidente. Aqui nós temos alguns tipos de baias. Tem a baia de alvenaria, que apresenta como uma grande vantagem uma possibilidade de serem lavadas, melhorando a sua higienização. Tem a baia de madeira, que pode ser de tábua, vara ou costaneiras de eucalipto. Seu inconveniente só é a necessidade de manutenção mais frequente. E as baias em sistema de galpão, que é uma das formas mais econômicas de construção de baias e consiste na construção ou adaptação de um barracão ou um galpão mesmo, dividindo em baias individualizadas, podendo ser feitas em alvenaria ou madeira.
São animais homeotérmicos, ou seja, conseguem manter a temperatura interna corporal constante, independente das variações da temperatura do meio externo, mesmo existindo variações estabelecidas para cada espécie. A temperatura retal varia de 37,2 a 38,2 graus Celsius, tendo uma diferença bem pequena entre garanhões e éguas. A frequência cardíaca é de 28 a 40 batimentos por minuto quando adultos, chegando também a 240 batimentos cardíacos por minuto. A frequência cardíaca ela vai aumentando proporcionalmente à velocidade. A frequência respiratória é de 10 a 14 respiração ciclo por minuto em repouso. Os animais atletas eles chegam a 120 a 140 por minuto. Aqui nessa imagem podemos perceber então como funciona essa troca de calor. O animal recebe radiação solar, também uma radiação térmica do solo. Assim, o calor do corpo começa a sair por meio da respiração, da evaporação do suor, da convecção, radiação e condução, mantendo assim a sua homeotermia. Existem algumas práticas recomendadas para manter esse controle térmico. Após o exercício, deve esperar o animal esfriar totalmente para dar banho, sempre começando pelas pernas para evitar um choque térmico. Deve fornecer água em qualidade e quantidade, respeitar os limites físicos do animal, praticar nas horas mais frescas do dia, tosquiar eventualmente, tendo uma melhor condução, convecção e evaporação, utilizar cobertores em regiões frias e fornecer sombra em um ambiente arejado e fresco. Nesta imagem, nós temos um exemplo da parte de manter os animais em galpão. Essa ambientação deve aproveitar mais a luz natural, ter uma ventilação natural, um pé direito alto mantendo a lanterninha, ter uma declividade do piso e não utilizar ventiladores, pois eles podem estressar e assustar os animais. O manejo sanitário tem uma extrema importância para a saúde e bem-estar do animal. Deve-se fazer, então, uma vermifugação, dar as vacinações e fazer o controle de carrapato. Também mantendo um cuidado com os cascos, fazendo o casqueamento e o ferrageamento. A interação social é muito importante para manter o bem-estar animal. A interação com humanos deve sempre ocorrer de uma forma mais gentil, tendo uma movimentação calma ao chegar perto do animal, pois os seus músculos do globo ocular são mais rígidos e, com isso, tem uma demora no ajuste do foco, e a pupila não consegue dilatar e contrair muito rápido, por isso eles se assustam muito fácil. E usar comando de voz para avisar que você está se aproximando. Oi. Oh, que nenenzona da mamãe, meu bebê. A estereotipia é um comportamento repetitivo, aleatório e aparente não funcional devido ao estresse. Um animal ele pode ensinar para o outro, sendo eles o balançado de cabeça, a dança de urso, que é um movimento em formato de U com a cabeça, o andar em círculos, cavar excessivo, desgastando bastante o casco, e engolir ar e morder estruturas, como a gente pode ver na figura 18 e 19. Elas podem acabar provocando uma injúria física, levando a problemas locomotores e digestivos, como cólica, úlcera, gastrite, artrite e a laminite, e diminui também o valor zootécnico. Existem métodos de manejo para prevenir as estereotipias. Uma barreira física, mas essa pode gerar também um efeito negativo, desenvolvendo outras estereotipias, enriquecimento ambiental, mudança de rotina e alguns usos de medicamento. Nós podemos observar pelas imagens 20 e 21 um caso de laminite. O enriquecimento ambiental, então, pode se dar pela mudança no manejo, provocando um conforto animal, diminuir o tempo ocioso, diminuindo assim as estereotipias. Em um ambiente natural, a ingestão de forragem acontece concomitantemente com a interação com o meio, uma movimentação e interação com outros indivíduos também. Pode ter também uma introdução de espelhos em baias, diminuindo assim a frequência das estereotipias, simulando o contato social, presença de janela nas baias, permitindo o contato visual com outros indivíduos e aumentar a oportunidade de interação. Um bom manejo, então, são situações que promovem bem-estar, influenciam direta e positivamente o potencial de produção dos cavalos. Cavalos bem nutridos e bem manejados são mais fortes e apresentam um sistema imune mais ativo.
Os equinos são mantidos em baias de tamanho restrito por um longo período de isolamento. Não ocorre assim uma interação animal de forma natural. Esse sistema de criação, os equinos são privados de uma das 5 liberdades existentes, que é a de expressar o seu comportamento natural e as suas necessidades. Existem várias modalidades esportivas, mas temos os saltos de obstáculos, corrida, polo, horseball e também tem o tambor. O uso desses animais em competições afeta então o seu bem-estar e, consequentemente, o desempenho esportivo. Como consequência, os animais podem elevar o seu nível de cortisol com uma crescente agressividade entre os cavalos. Em relação à alimentação, às vezes eles podem apresentar cólicas, o que causa um desconforto animal, por eles serem bastante sensíveis a diferentes tipos de alimento. Fatores do ritmo do esporte, de manejo e o estresse e confinamento estão relacionados às úlceras gástricas. Os cavalos não expostos aos cuidados em que as liberdades são oferecidas pode acarretar em distúrbios físicos e psicológicos. Os animais sem algum acompanhamento veterinário ou bom manejo, eles podem ter uma incidência de lesões locomotoras, a maioria de membros anteriores, com o peso do animal e o do ser humano. Os cavalos que participam de competições apresentam comportamentos anormais devido às suas frustrações, como estresse, erros em treinamentos e competições esportivas. Deve-se então ter cuidado em relação ao estábulo, à alimentação e à interação social. Então, deve-se manter o equilíbrio entre bem-estar físico e mental, proporcionando a qualidade de vida. Estas foram as referências utilizadas nesse seminário. Muito obrigada pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!